Nós estamos aí no 23 de Atos, né? A partir do verso 26. Este é mais um comentando Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando aí para o 28, né? Para terminarmos o livro, né? Deus sabe quando terminaremos, mas se Ele der graça, vamos terminá-lo, tá? Vamos lá, então, o tema hoje é polêmica religiosa, a lei que os rege, tá? Vamos tentar entender esse texto aí. Bom, nós estávamos estudando, analisando que Paulo estava preso, né? E, no caso aqui, o comandante, né? E até aparece o nome do comandante agora, que é Cláudio, ele manda dizer, ele fica sabendo, aliás, que estão armando uma cilada para matar Paulo, né? Ele fica sabendo disso. E ele acaba percebendo que a situação é muito complicada para que Paulo fique em Jerusalém. Jerusalém, todo mundo sabe, era a cidade, digamos, sede, né, de todas as autoridades judaicas, como no caso, aquelas que faziam parte do Sinédrio, né? Então, era muito complicado manter Paulo ali em Jerusalém. Então, o que Cláudio Lísias decide? Mandá-lo para Cesareia, tá? A sede ali da província, tá? E aí lá ele seria cuidado, protegido pela autoridade que era o governador, né? Félix, né? Então é isso daí, essa ideia aqui. A gente entra então no texto agora, e esse texto aqui, uma boa parte dos versos seguintes é o conteúdo de uma carta que Cláudio manda, o comandante Cláudio manda ao governador. E nessa carta está ali ditas as acusações, porque Paulo estava sendo, no caso, perseguido, né? Por que queriam matar Paulo? Será? Né? A carta explica basicamente isso daí, porque isso era de praxe na época, ter essas cartas, né, para poder saber o que o preso, né, tinha feito, né? Então é isso aí, tá? Isso aqui está acontecendo mais ou menos por volta aí de 58, 59 depois de Cristo, tá bom? Certo? Vamos lá então. A carta então, tá? Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saúde. As cartas começam geralmente assim, né? Saudando a pessoa e tal, né? Aquela coisa, né? De praxe, né? Aqueles termos, né? E aí, o verso 27 diz: este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que era um cidadão romano, ou cidadão romano. Olha bem, aqui então, a importância da cidadania romana de Paulo, porque se provavelmente ele não fosse cidadão romano, ele seria morto, ou entregue lá aos judeus, de repentemente, mas não foi feito isso, porque Paulo era cidadão romano, tá? E o comandante ficou sabendo disso. Muito bem. Então, Paulo está preso, ele está sendo conduzido a Cesareia. O comandante Cláudio manda essa carta ao governador. Eu estou lendo o conteúdo da carta, né? Ele está explicando aqui que ele livrou Paulo das mãos dos judeus, que ele descobriu que os judeus estavam armando uma cilada para matá-lo, né? No verso 28 diz: querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Ou seja, o comandante, como nós já vimos semana anteriormente, o comandante Lísias
realmente mandou Paulo ir ao Sinédrio, né? Aquela coisa toda. Paulo se apresentou ao Sinédrio, e aí lá fizeram tantas perguntas a Paulo, aquela coisa toda. Bom, a situação não ficou nada legal, né? Nada boa lá, né? Então, no verso 29 diz: verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, tá? Ou seja, a religião dos judeus, tá? A polêmica toda era uma polêmica religiosa, ligada à lei que os rege, ou seja, à lei dos judeus, tá? Então, o que o comandante está mandando dizer, está no conteúdo da carta, explicando para Félix? Que, né, era uma questão religiosa, não era uma questão de crimes, de crime contra a sociedade, nada dessas coisas. É uma questão religiosa e os judeus queriam matá-lo simplesmente por causa disso, né? Nada, porém, que justificasse, diz ele aqui na carta, morte ou mesmo prisão. O comandante está dizendo, já está adiantando para Félix, o governador lá, que fica ali, o quartel-general, digamos, em Cesareia. Cesareia ficava distante de Jerusalém em 100 quilômetros. Ele está dizendo já claramente que as acusações dos judeus, né, não tinha nada a ver com questão de pena de morte, não era para nem mesmo prender o Paulo, nem para manter Paulo preso ali, tá? Ou, em outras palavras, Paulo estava preso injustamente e os judeus queriam matá-lo também injustamente, tá? A questão religiosa. Fala nisso, quantas pessoas morreram ao longo dos anos por questões religiosas no mundo? Misericórdia, né? Quantas pessoas morreram na Idade Média por questões religiosas? Simplesmente porque alguém pensava diferente. É o que está aqui, né? O que está acontecendo aqui, né? Queriam matar Paulo simplesmente porque ele pensava diferente, tá? Bom, e aí o verso 30 diz, terminando a carta: sendo eu, o Cláudio falando, né? Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele, exatamente. Aí, terminando, ele diz saúde, né? Exatamente como eu deveria terminar a saudação. Então, na carta aqui está bem claro, então, que Cláudio, o comandante, iria também falar com os acusadores de Paulo para irem a Cesareia, e aí sim, né, lá eles iriam resolver, iriam apresentar a acusação contra Paulo formalmente diante do governador da província. Bom, é isso aí, tá? E aí, no caso, continuando o texto aqui, diz assim, depois a carta terminou, né, e aí a história continua. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram a Antipatride, né? Uma cidade aqui, uma localização a 60 quilômetros de Jerusalém. Eles foram até essa cidade, pararam ali e tal, a escolta voltou, né? Os guardas voltaram para Jerusalém e dali Paulo continuou com os outros guardas até Cesareia, mais 40 quilômetros, tá bom? Só para informar isso também no texto, né? Aí o verso 32 diz: no dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os da cavalaria a irem com ele, tá? Uma parte ainda da guarda foi com Paulo até Cesareia. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Ou seja, quando eles chegaram em Cesareia, eles chegaram com a carta que eu acabei de ler, né? Entregaram ao governador, e o governador iria ler, aquela coisa toda, né? O governador Félix, né? Iria ler, tal. Aí, verso 34 diz: lida a carta
perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. Ou seja, Félix disse para Paulo: o seguinte, eu não vou te ouvir agora, não vou ouvir suas explicações agora. Quando chegar os teus acusadores, ou seja, os religiosos lá do Sinédrio, lá as autoridades judaicas, aí sim, aí eu vou te ouvir, tá bom? E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. O pretório de Herodes era o palácio, né? A morada do governador, algo assim, tá? Era o pretório de Herodes, tá bom? Muito bem. Então nós lemos aqui, nós analisamos aqui a carta que Cláudio Lísias mandou para Félix, o governador, que ficava em Cesareia, e explicou claramente que Paulo era inocente, que a questão era uma polêmica religiosa, tá? Polêmica religiosa não falta no mundo, né? A gente só não pode fazer isso de graça no sentido de que eu não posso causar uma polêmica religiosa simplesmente por querer aparecer, seja o que for, etc, etc. Mas a polêmica religiosa, a pregação do Evangelho, ela provoca, sim, questionamentos de muitas pessoas. E isso até é normal. É normal que aconteça as polêmicas religiosas, tá? Agora, o importante é que eu tenha consciência, você tenha consciência, como Paulo teve consciência, de que fez a coisa certa, que pregou Jesus Cristo. Tá? Jamais nós devemos maltratar ninguém por causa da religião, jamais nós devemos, muito menos, matar alguém por causa da religião, até porque crer em Jesus Cristo é algo que deve estar ligado ao coração das pessoas e o relacionamento delas com Deus, né? E então, ninguém é obrigado, ninguém é forçado a crer em Jesus Cristo. Senão não vale a pena, né? Só vale a pena, só tem sentido se for voluntariamente, se Deus falar ao coração da pessoa e a pessoa então crer em Jesus Cristo e amar Jesus Cristo. É isso daí, tá? Então não vamos provocar polêmicas religiosas, jamais. Mas automaticamente, por sermos servos de Deus e pregarmos o Evangelho, já causamos as polêmicas religiosas, tá? Mas não vamos maltratar ninguém por causa disso, jamais xingar ninguém, né? Deus nos livre de algo assim. Vamos nos portar dignamente, como Paulo se portou, como Jesus e tantos outros, né, servos de Deus se portaram ao longo dos anos, sempre com a consciência tranquila que estavam pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Tá bom? É isso daí. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida. Amanhã, né, nós vamos continuar aí com um aprendizado aí, comentando Atos dos Apóstolos. Se essa mensagem, se esse comentário abençoou sua vida, te instruiu, né, te ensinou alguma coisa, compartilhe e depois se inscreva no meu canal, tá bom? Deus abençoe. Deus, nós louvamos o teu nome, nós te engrandecemos, nós te exaltamos e declaramos, Senhor, que tu és o único Deus. Senhor, sim, é verdade que ao pregarmos o Evangelho, causamos algumas discórdias, etc., opiniões contrárias, e há uma polêmica lançada, mas, ó Deus, que possamos fazer isso com sabedoria, que possamos fazer isso cautelosamente, respeitosamente, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que não maltratemos ninguém, que não firamos ninguém por causa disso, ó Deus, em nome do Senhor. Nos ajude a viver da melhor possível neste mundo, ó Deus, como cristãos que somos, e pregar o teu Evangelho com sinceridade, com consciência e com amor no coração. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que está ouvindo esta palavra nesta manhã. Em nome de Cristo, Senhor, nós te exaltamos e te glorificamos e colocamos mais uma vez o Brasil em tuas mãos. Abençoe as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém? Querido, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe seu coração. Bom dia, em nome de Cristo.